Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que apresenta programas diários com aulas para o ensino médio. Sou a professora Daniela Mesquita e hoje o nosso tema é classicismo, conteúdo importante para estudantes da primeira série do ensino médio. Vem comigo na nossa aula de hoje, que a gente vai aprender muita coisa juntinho. Vamos lá? O que nós temos para a aula de hoje, então? Vamos ver. Nós vamos ver as nossas expectativas de aprendizagem, o Relembrando com o quadro literário, e aí nós vamos falar sobre ele, um dos maiores poetas do mundo, Luís Vaz de Camões, que escreveu os Lusíadas. Vamos ver quais são as características da sua obra, outras obras e a referência bibliográfica, para que você consiga continuar estudando aí na sua casa. Vamos juntinho comigo? Qual que é a expectativa, Dani? O que a gente tem que saber ao final dessa aula? Nós vamos refletir sobre o classicismo português e falar de forma muito especial sobre ele, o grande poeta Camões. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês identificarem, né? Quem foi Camões. Tem aí um quadro, então, tem a primeira capa dos Lusíadas e tem também um selo que foi lançado na comemoração aos 400 anos de nascimento desse grande poeta. É para você perceber o tamanho da importância que Camões tem para a literatura universal, não só a portuguesa e também a brasileira, mas para o mundo inteiro. É um poeta muito importante. Vamos relembrar um pouco sobre classicismo. Portugal estava num contexto de renascimento, grandes navegações, um pensamento humanista, e aí Sá de Miranda retorna para Portugal em 1527, trazendo a novidade da medida nova. O que é a medida nova? Alguns alunos do Goiás Tech já me fizeram essa pergunta, e agora vamos esclarecer mais uma vez. A medida nova é quando eu crio um verso, né, principalmente dentro de um soneto, em que ele tem 10 sílabas poéticas, certinho? O classicismo é esse retorno às formas antigas, da Grécia, de Roma, e vai ter como principais autores Camões e os seus amigos daquela época, certinho? No nosso quadro literário, que eu gosto sempre de trazer para você se situar, olha a setinha vermelha indicando, então, que nós estamos no período de 1527 a 1580 em Portugal. É a época do classicismo e o Brasil foi descoberto nessa época, então no Brasil seria literatura de informação que a gente já trabalhou também. Camões. Quem foi Camões? Luís Vaz de Camões já nasce problematizando, porque até hoje não conseguiu definir ainda se ele nasceu em Lisboa ou foi em Coimbra. É português. E nem quando o rapaz nasceu, por volta do ano de 1524. O que acontece com Camões? Quando a peste assola Lisboa, o rei se muda para Coimbra. Por isso que tem essa dúvida do nascimento dele. E a família dele acompanha o rei. A sua infância é baseada em grandes descobertas. E isso faz com que ele se torne um conhecedor de história, de geografia e de literatura. Um rapaz inquieto que começou estudando teologia, mas que com o passar do tempo mudou para filosofia. Para vocês verem o tanto que Camões era custoso. Já era conhecido como um poeta. Nessa época que muda para a filosofia, ele vai compor uma elegia, e uma elegia que fala da paixão de Cristo, porque ele já tinha algum conhecimento teológico, e aí ele entra no curso de filosofia e compõe essa elegia. Esse texto ele oferece para um tio, né? Já é típico de Camões, já era algo que ele estava fazendo para implicar aquela sociedade. Camões se apaixona por Dona Catarina, uma paixão ardente, e ele vai fazer um texto para ela, vai imortalizar, né, como nós dizemos, como a Dama do Paço, chamada de Natércia. Um dos acontecimentos da vida de Camões que marcam a sua história foi uma briga que ele teve com Juan Ramón, onde no final ele acabou ferindo Juan Ramón, né, mas
foi perdoado pela sociedade, tendo só que ficar fora de Lisboa por 1 ano, desterrado de Lisboa por 1 ano. Quando ele volta para a capital, quando ele retorna para Lisboa, lá por volta do ano de 1546, 47, ele se alista como soldado. E aí ele vai para a África, vai servir na África, combater, entrar nas guerras, faz com que ele perca um olho, essas batalhas. Em 1549, retorna mais uma vez para Lisboa, e aí que a vida desanda mesmo. Uma vida desregrada, com muitas mulheres, com muita bebida, tanto que em 1553 é preso novamente, fica 1 ano preso. Essa prisão é importante, Dani? Sim, porque nessa prisão, no período de 1553 a 1554, ele começa a escrever os Lusíadas. Ele escreve o primeiro canto da obra Os Lusíadas. Então, é importante que a gente saiba que isso foi feito na prisão. Depois ele é nomeado provedor em Macau, lá na China, né? E aí ele continua a escrita dos Lusíadas, escreve mais 6 contos. Continua lá na China e aí ele embarca numa embarcação que naufraga. E tem uma lenda que diz que a namoradinha dele da época estava junto. E ele teve que escolher, ou ele salvava a namorada, ou ele salvava os escritos de Lusíadas. Como a gente já deduziu, a namorada morreu e os Lusíadas foram com ele. Em 1569, ele consegue chegar em Portugal novamente. Depois de 16 anos fora, ele volta e aí ele termina os Lusíadas. É quando, em 1572, ele vai publicar esse poema. O que chama atenção nos Lusíadas? Agora eu quero a sua atenção de forma assim bem detalhada. Preste atenção. É um poema de feitos, os feitos de Portugal, feitos marítimos e de guerra de Portugal. Ele traz o navegador como algo que é exaltado, que é muito importante, que vai ser glorioso para aquele povo. E também vai trazer um pouco da fé católica que está expandindo pelo mundo. O poema Lusíadas é composto por 10 cantos e cada canto formado por estrofes com 8 versos. Então, é algo muito elaborado, algo muito bem feito, que foi muito pensado e repensado. Com isso, ele consegue do rei Dom Sebastião, na época, uma pensão, para vocês terem noção do tanto que foi importante. O rei ficou pagando uma pensão para Camões por causa desse feito que ele escreveu, que foi os Lusíadas, que exaltava a glória daquela nação portuguesa. Morre em 10 de junho de 1580, em Lisboa, na absoluta pobreza. Inclusive, quando ele foi enterrado em cova rasa, embrulhado num lençolzinho só, porque ele não tinha nada, nada mesmo da sua vida, apesar até da pensão que o rei pagava para ele. Em 1594, Dom Gonçalo manda esculpir a lápide que está até hoje no jazigo de Camões. E ela diz assim: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo, viveu pobre e assim morreu. Então, para vocês terem uma noção de quem foi esse poeta, da importância desse poeta para toda a literatura. Qual que é a característica da obra dele? Ele é muito antropocêntrico, valoriza o ser humano, tem um rigor formal, né, dentro tanto da medida nova como da medida velha, idealiza tanto a mulher como o amor, valoriza a parte clássica, né, o que é grego, o que é latino, a parte de mitologia é valorizado, o uso frequente de figuras de linguagem, e as suas principais temáticas são o desconcerto do mundo, mudanças, a efemeridade, a transitoriedade das coisas, do ser humano como tudo, e o sofrimento amoroso, que vai pesar um pouco também. Escreveu centenas de obras, muitos sonetos, muitas écoglas, canções, redondilhas, muita produção mesmo. Só que, de forma muito interessante, tudo que ele publicou em vida foi os Lusíadas, somente.
Todo o resto foi publicado somente depois que ele morreu. É que nós descobrimos, que o mundo descobriu essa produção extensa que Camões fez. Somente os Lusíadas é que foi publicado com ele em vida, tá certo? A primeira edição, então, vem 15 anos depois da sua morte, pelas mãos de Fernão Rodrigues, e vai ter o título de Rimas, que foi ampliada com poemas posteriores, né? Foram descobrindo as coisas que ele produziu e aí criaram esse texto, 15 anos depois que ele já tinha morrido. Eu tenho certeza que Camões, lá no seu túmulo, onde ele estiver, né, ele consegue entender que foi valorizado, porque na época que viveu criou confusão, foi muito difícil a sua vida, morreu muito pobre, na miséria, mas depois recebeu o que merecia, né? E eu quero encerrar essa nossa aula com esse texto, que é um texto que eu acho muito lindo e que eu gostaria que todos os alunos conseguissem, em algum momento, analisar esse soneto, né? Que eu quero agora, nesse momento, ler para vocês. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que querer bem, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é mesmo amor? Com isso, eu trago para vocês as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada, galera. Foi muito bom passar essa aula junto com vocês. E fiquem ligados, porque segunda-feira nós vamos ter aula para os estudantes da 2ª série do ensino médio. Aula de Física, com Fontenelle, e Educação Física, com a Sil. Forte abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.